É, pessoal, o final do ano está chegando e com ele, né, fica a nossa curiosidade do que esperar para 2026. Muita coisa interessante que a gente vai acabar falando e vai ser aí uma perspectiva um pouco diferente do que foi o ano passado, até mesmo porque a gente vai ter que ter algumas alterações, tranquilo? Então quando a gente fala de filmes mais esperados do ano, é aqueles filmes que trazem um certo hype, né? Uma movimentação no cinema e aquele debate se vai ser bom, uma continuação, algum filme muito esperado de algum diretor específico. Então esses vão ser aí os filmes que vamos falar no vídeo de hoje, passando em cada mesa ali, vendo as novidades para o ano que vem e o que esperar, né, deste ano de 2026 que promete muito. Ano de Copa do Mundo, GTA 6, muita coisa interessante, filme dos Vingadores, uma loucura, né? Vamos conferir então o ano de 2026 no mundo dos filmes, que a gente pode começar então falando sobre o próprio mês de janeiro, que pelo circuito, né, no começo do ano, por conta das férias e coisas do tipo, traz uma proposta diferente, traz aí filmes de terror, como é o caso de um spin-off que está em andamento, né, da franquia, que acabou virando, né, uma franquia, Megan, isso mesmo. Esse é um spin-off intitulado de Soulmate, um filme que vai trazer essa mesma questão, né, das inteligências artificiais, mas aqui algo voltado um pouco mais para o lado romântico, talvez, né, mostrando uma outra visão desse mundo das inteligências artificiais vistas nos filmes de terror, algo que se assemelha um pouco aí com o que a gente viu em Acompanhante Perfeita. Soulmate é um filme da Blumhouse, então, né? Spin-off da franquia Megan, que chega em 2026. Dirigido por Kate Dolan e coproduzido por James Wan, o mesmo responsável pela franquia Sobrenatural e Invocação do Mal, pelo menos os primeiros. E pelo sucesso, né, que acabou sendo o filme 28 anos depois, ou aqui no Brasil, né, o Extermínio 3, traz aí um outro filme da mesma franquia, um spin-off chamado de O Templo dos Ossos, um filme que vai prometer aí algo um pouco mais voltado pro, sei lá, pro ocultismo, nessa questão do mundo pós-apocalíptico, que vemos no finalzinho ali, não no finalzinho, no derradeiro fim, né, do 28 dias, mas no fim, ou a jornada, né, o fim da jornada da história que vimos em Extermínio 3. Se você ainda não assistiu o filme, a gente tem uma resenha falando um pouco dele, então se você se interessar, vai estar aí no card para você, tranquilo? O filme então vai ser aí uma proposta diferente, indo mais para esse lado de religião, né, ocultismo ou sobrenatural, nesse mundo bizarro que acabou se tornando, né, o nosso, trazendo no papel principal Ralph Fiennes, né, que entregou demais, no papel de Dr. Kelson, que é o líder, né, dessa seita sinistra que acabou, né, forjando o Templo de Ossos. O filme então vai ser aí uma boa, né, esperança para o futuro da franquia Extermínio, que pode ser sim uma das grandes franquias, porque tem ideias muito boas, principalmente essa questão, né, da evolução da vida no mundo pós-apocalíptico de zumbis que também evoluem. Então peculiar esse filme, eu diria. Então a gente fica no aguardo dessa nova sequência de Extermínio. E temos também, né, o filme Destruição 2, começando fevereiro de 2026, né, com essa produção bombástica de fim do mundo. Destruição Final 2, então, é sequência de Destruição Final, que agradou muitos fãs pela, talvez, perspectiva de fim do mundo, onde um governo, onde algumas empresas estão fazendo ali arcas, né, como se fossem cofres, bunkers, basicamente, que poderiam sobreviver a catástrofes, né, gigantescas pela própria natureza, mas também nucleares. Algo bem peculiar para este mundo que acabou sofrendo com as condições climáticas, e a família, né, do Gerard Butler aqui, que retorna para o papel, junto com Morena Baccarin, trazem esse segundo filme, que é aquele famoso O que aconteceu depois do fim do mundo. Para quem assistiu o primeiro filme, tem a cena final, onde a gente vê realmente, né, um vislumbre do que poderia ser uma sequência. E aqui é basicamente isso, onde eles vão tentar buscar no mundo pós-apocalíptico pela natureza o que pode se tornar aí um lar fixo para eles que estão há muito tempo, né, vagando pelo mundo.
Algo bem diferente para esse estilo de filme, mas que traz aí também uma proposta, né, diferente que pode ser abordada, né, por outros no futuro, quem sabe, né? Então Greenland Migration acaba chegando nos cinemas em fevereiro. E também em fevereiro chega Um Cabra Bom de Bola, basicamente uma animação que traz uma cabra como protagonista, mas não só isso, uma cabra jogadora de futebol. Só que a peculiaridade aqui é que não é uma cabra, só que aqui na versão brasileira, né, no título brasileiro ficou Um Cabra Bom de Bola para fazer um trocadilho, mas é um bode. E o futebol não é o futebol que a gente conhece, e nem o futebol americano. É um outro tipo de jogo, né, basicamente, que mistura vários estilos de esporte diferentes e cria um novo, que mistura futebol, futebol americano, basquete, enfim. É um jogo que se chama Rollerball. Então, dito tudo isso, né, esse cabra, ou no caso, bode, chamado Cameron Cage, é um astro, né, que está em ascensão e pode chegar, né, a ser aí um grande astro realmente, né, do esporte, mas que acaba sofrendo um grande trauma, né, na sua cabeça por conta de alguns fãs meio malucos, e agora a sua carreira inteira está em risco. Que é basicamente, né, a história de ascensão de vários atletas, mas enfim, às vezes nem sempre, né, na cabeça, mas vocês entenderam. Agora então essa turma tem que ajudar Cage para retornar aí ao estrelato. Então é um filme de animação bem diferenciado, que lembra alguns aspectos do próprio Zootopia, só que mistura, né, essa questão do esporte. Então tem vários animais antropomórficos, então é bem interessante, parece ser bem divertido, não se levando a sério em nenhum momento. E temos também mais uma adaptação, né, um reboot, uma nova adaptação de O Morro dos Ventos Uivantes, um clássico, né, da literatura, mas também um clássico do cinema, visto que o seu filme original foi um sucesso em sua época e estão trazendo novamente. Então, de vez em quando, o cinema acaba relançando esses filmes, que é aqueles famosos filmes de época ou filmes de Oscar, filmes que a academia, né, gosta de premiar. Basicamente é isso. Nessa nova versão vamos ter a queridíssima, né, Margot Robbie e Jacob Elordi, que está em ascensão aí na indústria. Os dois vão interpretar então o casal, né, principal, que acaba se formando após os personagens, né, terem ali uma infância juntos. Quando o pai de Catherine, né, interpretado aqui por Margot Robbie, acaba trazendo Heathcliff, um órfão, né, para morar com eles. Então esse romance nasce, né, com esses irmãos, né, basicamente aí, né, irmãos que não são irmãos, né, então é mais ou menos essa a pegada do filme. Traz um romance bem ali, meio que esquisito, ao mesmo tempo que não é. Então, assim, para quem curte o original, pode ser que goste dessa nova versão, mas para quem não quer dar uma chance às vezes, né, acha que tá datado, que é uma grande besteira, vai acabar então assistindo essa nova versão, ou não também, porque é um filme um pouco diferente, né, com uma pegada de drama e romance. Seguindo então para março, que temos várias coisas interessantes. Primeiro, A Noiva, um filme com essa mesma história, né, sobre Frankenstein, mas após os acontecimentos, né, do Frankenstein propriamente dito, quando ele percebe que não consegue, né, viver uma vida como uma criatura única. Ele precisa de alguém. E aí ele pede a sua noiva. Um outro ser ali bem parecido com ele, que provavelmente vai viver a sua vida junto com ele. Mas o que não se esperaria dessa história é que a noiva acabaria não se apaixonando pela criatura de Frankenstein. Então tem algumas versões dessa história, beleza? A primeira versão que eu conheço é que a noiva acaba se apaixonando pelo Victor Frankenstein e não pela criatura propriamente dita. Mas tem esse atrito entre eles e o monstro de Frankenstein acaba matando o seu criador, por conta de ciúmes basicamente, né? E aí tem uma outra versão de que a noiva realmente não quer saber nada sobre Frankenstein e vai embora. Qual versão vai ser essa? Eu ainda não sei, porque tem até uma outra versão de que a noiva fica assim com Frankenstein. Então eu acho que é mais para esse lado que vai o filme, onde a questão do romance entre os dois não é o que propriamente a gente vai querer saber, mas sim as questões que envolvem, né, a própria existência da noiva.
onde ela é uma pessoa que acabou, né, tendo a sua vida transformada após os eventos traumáticos, onde ela não consegue lembrar de quem ela era ou se ela é uma nova pessoa, ela não sabe realmente. Então vai ter esse conflito, né, de coisas acontecendo ao mesmo tempo em que ela precisa, né, talvez dar atenção a Frankenstein, mas também o envolvimento social da época, algo que pode se assemelhar dentro do filme a uma proposta de Bonnie e Clyde, entende? Eu acho que esse filme vai mais para este lado, onde eles vão mesmo realmente para o mundo do crime, né, enfrentando a polícia da época. Um filme peculiar, eu diria, que pode abranger vários âmbitos e pode trazer uma ótima adaptação pra gente. E temos também em 2026 a nova animação da Pixar, isso mesmo, o filme Cara de Um, Focinho de Outro, na tradução como ficou aqui pra gente. Achei meio esquisito, mas enfim. No título original, Hoppers, onde vamos ver aí uma cientista que tem a brilhante ideia de conversar com animais, mas com uma proposta diferente, onde ela vai usar a tecnologia para criar um animal robótico que se parece com o animal e transferir a consciência humana para dentro desse robô animal aí, que vai conseguir conversar com os animais. Porque se você quer conversar com os animais, você tem que se parecer com eles, senão eles vão acabar se assustando, né, pela proposta aqui do filme, e não vão conversar com você, basicamente, né? Então essa é a ideia dela. O filme então parece ser um caos, um mundo caótico, né, dentro da mente e a perspectiva dessa cientista, mas que pode ser bem legal e interessante. A gente está precisando de uma movimentação aí da Pixar, né, que vem, sei lá, meio parando, né, nos últimos anos. Mas para quem curte os filmes da Pixar já fica esperando sempre, né, uma boa obra de animação. Eu acho que a Pixar está precisando, né, se renovar, principalmente na questão de roteiro, né? A animação é sempre bela, sempre ótima, mas que nem o último filme que eu esperava muito, né, de Hélio, sendo uma ficção científica, parece algo, sabe, vazio em muitos momentos. E aqui, pelo menos em Hoppers, algo que, né, me chama um pouco mais de atenção pela alma investida, né, da empresa Pixar, que a gente conhece. E temos para 2026 também mais um filme de terror, O Terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno. Mais um título, né, da franquia de terror para os filmes, que lembrando, né, que Silent Hill tem 2 filmes. O primeiro é bem legal, o segundo aí já divide um pouco a fanbase. E o filme basicamente vai seguir a história do segundo jogo Silent Hill 2, onde uma história parecida, pelo menos, né? Onde vamos ter, né, mais um protagonista voltando, onde vamos acompanhar o protagonista James, que acaba passando um tempo ali em Silent Hill, porque ele acabou recebendo uma carta, né, de sua alma gêmea, que há muito tempo ele estava separado. Essa alma gêmea então promete reencontrá-lo em Silent Hill. E aí vocês estão ligados, né? Silent Hill não é nada assim, uma Paris. Então é esquisito no mínimo, onde ele vai ter que enfrentar criaturas e mistérios horrendos para tentar encontrar a sua alma gêmea, que eu acho que não está lá, viu? Eu só acho. Até mesmo porque ele vai ter que enfrentar criaturas assim horrorosas, ao mesmo tempo que são familiares e sobrenaturais. Ele vai ter que também tentar manter a sanidade em um caos realmente perigoso para sua alma. Um filme aí que promete ser o retorno da franquia Silent Hill para as telonas. E temos também o filme Devorador de Estrelas, um filme de ficção científica bem interessante para, com certeza, né, ampliar ainda mais o catálogo de 2026. O filme traz o astronauta vivido pelo Ryan Gosling chamado Ryland Grace, que acaba acordando, né, no foguete, basicamente, uma nave espacial, sem saber quem é e sem saber o porquê estar ali. Mas à medida em que sua memória vai retornando, ele acaba lembrando de sua missão. Ele está a caminho, né, do sistema solar Tau 7 para impedir um evento cósmico
cósmico cataclísmico que acabou colocando, né, a Terra nos primeiros momentos de uma nova era glacial, e ele tem que impedir isso. De que jeito? Aí é que entra a trama do filme. Parece ser bem interessante, né, com uma produção um pouco diferente. E claro, Ryan Gosling, né, como o queridinho de Hollywood nos dias atuais, trazendo uma renovação talvez no gênero de ficção científica por uma pegada um pouco diferente, né? Então vamos esperar para que seja um filme interessante desse gênero. E para abril já começamos aí com o filme Super Mario Galaxy, o filme, sendo o segundo filme de Super Mario, agora adaptando os jogos Mario Galaxy, né, basicamente, com uma animação exuberante, assim como foi o primeiro filme, e essa sequência é devido ao próprio sucesso do primeiro filme, que traz aí várias coisas interessantes, apesar de ser um filme um pouco mais infantil, mas ainda assim fazendo várias referências, né, aos jogos, inclusive, né, algumas coisas que vão ser mostradas neste segundo filme. A Nintendo realmente conseguiu acertar a mão, né, nos filmes de Super Mario, e que promete então trazer essa nova adaptação 3 anos depois do primeiro filme, contando aí uma história onde o Mario vai ter que salvar a galáxia, né, agora com outros inimigos, apesar de que vemos, né, o Bowser aprontando no trailer. Então, né, algumas coisas aí podem ser levadas ao contexto do próprio Bowser. Inclusive, o seu filho, Bowser Jr., já foi mostrado aqui no filme como um possível vilão dessa história. Mas parece que um mal ainda maior assola, né, o reino dos cogumelos. E agora, Luigi, Mario e Peach, junto com talvez Rosalina, vão ter que enfrentar uma nova aventura para salvar o reino e também, né, as galáxias aí no caso. Então parece ser mais um desses filmes mais infantis, feitos pela Illumination, indo para o segundo filme do Super Mario. Lembrando também que já confirmaram que vai ter aí o filme The Legend of Zelda para 2027. E mais um filme de terror chegando agora em abril, Casamento Sangrento 2. O primeiro filme foi uma grande surpresa, eu diria, com uma proposta que lembra assim alguns outros, mas que traz ideias novas, que é interessante para o gênero. E aqui trazendo então essa sequência, o que a gente pode esperar é que seja boa, trazendo novamente, né, o elenco do filme original, ou parte dele, perdão pelo trocadilho, né, com o puro suco do caos que é Casamento Sangrento. Seguindo para A Múmia, que traz aí uma nova adaptação, escrita e aparentemente dirigida por Lee Cronin, que está trazendo esses filmes basicamente de monstros. Ele foi o responsável por trazer Evil Dead de volta, né, o de 2019, e também, né, em parceria agora, não pela Universal, mas pela Warner, junto com a New Line. Então pode ser um projeto bem interessante, bem legal. Até mesmo porque a Blumhouse também está envolvida, inclusive a Blumhouse está assim voando nos filmes de terror, trazendo várias novas adaptações ao mesmo tempo que está retornando com essas clássicas. Então assim, o projeto aparentemente está em boas mãos e pode ser aí uma boa pedida para a Múmia, né, de fato voltar. A gente viu que o Tom Cruise não conseguiu, mas pode ser com essa pegada mais de terror, né, venha a ser aí uma ideia interessante com esses monstros retornando aos holofotes. Pode ser que o Monstroverso tenha outros ares, né, em 2026. E é em abril também que chega o filme biográfico de Michael Jackson, intitulado Michael, que está assim absurdo, né? Recentemente saiu o trailer e, meus amigos, o que é aquilo? Chega a ser bizarro. O filme está sendo protagonizado pelo sobrinho de Michael Jackson, Jafar Jackson, que é muito, mas muito parecido com seu tio. Algo que, como eu disse, está muito bizarro. Parece que a gente está vendo o Michael Jackson fazendo o filme do Michael Jackson. É esquisito. O filme promete ser uma das maiores produções, né, biográficas da história. Inclusive foi o trailer de cinebiografias mais assistido em 24 horas. Está um absurdo. A produção parece gigantesca, né? Teve muita coisa envolvida nessa produção. Então, assim, o filme promete muito e está sendo muito aguardado e muito esperado. Por isso, um dos mais esperados do ano, com certeza. E temos também o retorno de Miranda.
Mas não só ela está de volta, como Emily também no novo filme O Diabo Veste Prada, que é O Diabo Veste Prada 2. A sequência do filme que foi um sucesso em sua época, trazendo de volta o elenco principal, né, como Anne Hathaway e Meryl Streep, com a adição claramente, né, de Emily Blunt, que vai ser aí a Emily novamente, que agora é uma executiva de sucesso e basicamente, né, tem Miranda em suas mãos, ou ela quer, né, que a Miranda esteja em suas mãos. O filme parece ser aí uma grande junção dessas estrelas gigantescas que acabaram se tornando, né, com o retorno, né, da grandiosa Meryl Streep, que já era gigantesca. A adição aparentemente está com Lady Gaga ao elenco, mas nada foi confirmado assim diretamente pelo trailer, beleza? Mas parece que ela vai participar do filme também. Vamos ver em qual sentido isso vai acontecer. Mas enfim, O Diabo Veste Prada 2 é real, teve teaser, teve trailer aí e chega em 26. Chegando em maio temos Mortal Kombat 2. O filme parece estar absurdo, porque até mesmo, né, não podia ser pior do que o primeiro. Eu não gostei muito, muita gente aí acabou gostando, mas eu achei horroroso. A única cena que salva do primeiro filme é a do Hanzo, que é, né, do Scorpion no começo do filme. O resto é uma grande porcaria, né? Mas enfim, esse aqui promete ser uma renovação dentro dessa renovação. Eles vão meio que dar ali um jeitinho, né, se vocês me entendem, ali no protagonista do primeiro filme, e colocando agora Johnny Cage como centro dos holofotes, como deveria ter sido realmente desde o primeiro, né? Trazendo aí Karl Urban como o Johnny Cage, que é o Billy Bruto, né, que vocês conhecem de The Boys, junto com alguns do elenco original do primeiro filme. Então vamos ter realmente, né, um Mortal Kombat. No primeiro filme não tem o Mortal Kombat no filme do Mortal Kombat. Enfim, parece uma insanidade esse aqui, parece bem divertido, coisa que realmente é Mortal Kombat, né, com essa grande questão aí galhofa de ser. Eu aposto mais nesse do que no primeiro, então parece legal. E em maio também que chega O Mandaloriano e Grogu, um filme, né, sobre os dois personagens aí que a gente conhece das séries, renovando talvez a franquia para o cinema e trazendo aí talvez essa, né, esse retorno de Star Wars ao cinema de fato. Esse filme precisa ser bom porque eles prometem aí trazer outros filmes, principalmente, né, um filme envolvendo a Rey 10 anos após os acontecimentos do último filme. Então esse aqui precisa dar certo, mostrando que realmente Star Wars está na mira da Disney novamente para ser aí um grande fator, né, do cinema de ficção científica e blockbuster, retornando, né, às telonas. Então o filme Star Wars The Mandaloriano e Grogu acaba sendo então o fechamento da história dos dois. Em vez de encerrar na quarta temporada, eles vão fazer um filme, beleza? Então é basicamente isso, orçamento de filme para Mandaloriano e Grogu. Você que não assistiu a série, eu recomendo, com certeza, mas a terceira temporada, diga-se de passagem, eu achei bem fraca. As duas primeiras são bem legais, beleza? Mas ainda assim, é um encerramento bem legal. Apesar de que a história de um Mandaloriano e Grogu se passa fora, né, dos eventos principais de Star Wars, pode ser aí, como eu disse, né, aqui várias vezes, o retorno de Star Wars pro cinema. Em junho temos 5 filmes. O primeiro deles que eu quero comentar aqui com vocês é o filme, isso mesmo, de Mestres do Universo. Cerca de 40 anos após o lançamento do filme, né, lá dos anos 70, 80, né, muito antigão aí, chega então esse reboot, contando a história de Príncipe Adam, que acabou ficando preso na Terra aos 10 anos, longe de sua espada mágica, mas quando adulto acaba reencontrando sua espada e cumprindo seu destino ao se tornar He-Man e proteger a sua terra natal, né, o seu planeta natal, Eternia. O filme então é de fato Mestres do Universo e pode ser aí o início da franquia He-Man, né, franquia Mestres do Universo nas telonas. Pode ser aí um grande filme que, rapaziada, a série da Netflix de animação eu tô gostando bastante. E o filme pode ser tão bom quanto. E temos um outro filme de ficção científica chamado de Disclosure. Acho que é assim que se pronuncia, mas enfim, não sei. O filme antes se chamava The Dish, ou The Dash, eu não sei ao certo, que é uma produção de Steven Spielberg.
onde tem aí um mistério envolvendo o filme, porque a gente não sabe nada dessa produção, apenas que vai chegar ou não em 2026. O filme, pelo que a gente sabe ali, algumas coisas que estão envolvendo essa produção, basicamente é isso que a gente sabe, né? O filme então parece estar para chegar em 26, mas eu acho que acaba sendo adiado. Um filme dessa magnitude, né? Já estamos em cima aí, não sabemos de nada. Em cima sim, né? É daqui 6 meses, mas após a produção desse tipo de filme, geralmente demora. Outro filme que, em questão de enredo, é meio nebuloso, mas que também chega neste mês, é Todo Mundo em Pânico 6. Isso mesmo, o retorno triunfal, talvez, né, da franquia Todo Mundo em Pânico. Tem muita coisa para eles zoarem, e eu acredito que essa paródia que fez um sucesso absurdo nos anos 2000 é sim uma grande pedida para 26. Tem que mostrar e tem que fazer aqui, são, assim, piadas escrachadas, sem medo de cancelamento. Até mesmo porque os irmãos que fizeram os primeiros filmes, o Shawn e o Marlon Wayans, estão retornando para a franquia, então pode ser algo bem esperançoso. E é também no mês de junho que temos Toy Story 5. Nada muito também foi divulgado sobre o enredo em si, mas um teaser foi lançado essa semana. O teaser mostra os brinquedos assustados, porque temos aí a adição dos iPads, a tecnologia chegando de fato, né, como uma vilã em Toy Story. O filme traz aí então essa perspectiva de como os brinquedos vão interagir com a tecnologia que chegou, né, para ficar e modificar a criação e a interação das crianças, né, com a imaginação. Introduzindo até mesmo as inteligências artificiais hoje em dia, né? Parece uma pegada aí bem diferente para um enredo de Toy Story. Vamos esperar para que seja, né, coisa boa aí. E temos também, né, no dia 26 de junho, Supergirl, a Mulher do Amanhã. O filme aparentemente vai se passar dentro dos eventos do próprio filme Superman, então é um evento meio que se passa ao mesmo tempo, né, de Superman de 2025, onde eles comentam que ela está meio que em um momento difícil da vida ali, né, indo para sistemas solares onde o sol é vermelho para se tornar mais humana, mais normal, indo para festas e coisas do tipo, né, nesses planetas de sóis vermelhos, para conseguir, né, se embebedar. E aí fica a grande questão, que ela vai se intrometer ali em algumas discussões e, claro, causar o caos. E aí vamos saber sobre essa conexão de que ela acaba aparecendo no filme de Superman de 2025. Parece que o filme vai ser mais focado nisso, né, apresentando alguns personagens, mas centrando-se claramente na Supergirl. Passando agora do meio do ano, com o segundo semestre, começando com os Minions 3, isso mesmo, a terceira parte já, né, dessa trilogia que agora é completa, com os Minions 3 Mega Minions. O filme traz então a questão dos superpoderes para os Minions, sendo uma espécie de filme de super-heróis, se a gente pode colocar dessa forma, onde um experimento com os Minions acaba dando errado e os 3 amarelinhos mais famosos do cinema acabam ganhando superpoderes. Eu acho que não é nem 3, né? São 5 que ganham poderes. Alguns desses poderes fazendo meio que uma paródia de super-heróis famosos, como o Ciclope, o Coisa, Superman, o Homem Elástico, e tem um que tem super força, né? Basicamente, que aí um monte de herói tem. Mas enfim, os Mega Minions então não tem uma trama realmente assim elaborada, né, como todos os filmes de Minions, é basicamente ali uma bobeirinha para as crianças assistirem, mas que acabam fazendo sucesso simplesmente pelo fato de ser mais infantil, né, que acaba angariando muitas crianças que levam consigo, né, os pais claramente, e chega logo nas férias, então geralmente é ali que pega mesmo a criançada. Então é bem bacana ver que a franquia, né, o meu malvado favorito como um todo, ainda não morreu. O filme então, que era para 2027, acabou, né, sendo adiantado, o que é raro nessa indústria que a gente vive, mas ele acabou sendo adiantado por questões estratégicas, onde eles adiaram Shrek, né, para a data de os Minions. Então eles inverteram, trouxeram Minions para 26 e jogaram o Shrek para 27. E também é em julho que está programado para ser lançado Moana, Um Mar de Aventuras, o filme live action baseado na animação da Disney Moana, Um Mar de Aventuras. Basicamente vai ser aí o mesmo filme, inclusive trazendo o próprio The Rock para interpretar o Maui. Só que recentemente a gente teve uma fala de The Rock
falando que as filmagens tinham sido finalizadas, ou seja, o filme está agora em pós-produção para chegar em julho nos cinemas. Esse live action está sendo bem esperado tanto pela Disney, que quer fazer uma grana absurda, mas também pelo público, que acabou gostando do segundo filme. Eu gostei, mas eu acho que o primeiro é ainda melhor, mas também porque Moana acabou sendo uma virada de chave, né, na Disney, trazendo algumas pequenas mudanças, né, para essa questão das princesas da Disney. Inclusive, Moana é o filme mais assistido do Disney Plus. Então, assim, muita grana e a Disney está de olho nisso. E julho também é palco do filme A Odisseia, de Christopher Nolan. O diretor de Oppenheimer, Batman Cavaleiro das Trevas, A Origem e muitos outros filmes insanos. E sim, ele vai trazer aí uma nova adaptação de A Odisseia de Homero, uma obra-prima com certeza, né, assim, insana, que agora, né, ganha uma nova versão para as telonas. O filme traz aí um elenco gigantesco de insano, com prováveis atores lendários, né, e claro, um diretor que ganhou Oscars. Basicamente vai ser um filme gigantesco, tanto de tamanho quanto de qualidade, o que pode ser aí um marco também na indústria do cinema, principalmente para esses tipos de filmes, filmes épicos, né? Esse é o gênero, né? O gênero épico. E basicamente a Odisseia, sim, vai ser aí um filme do gênero épico. É meio estranho o gênero, mas enfim, é isso. Filmes de época retratando aí, no caso, o mundo grego, mas tem de vários outros, né? Mas enfim, o filme traz a história de Odisseu após a Batalha de Troia. Um marco insano na história, mas também vai ser um marco na história do cinema. Inclusive, né, já foi um marco histórico gigantesco aí em vários âmbitos. E o filme traz, como eu disse, um elenco gigantesco que eu vou ter que ler aqui para vocês, né? Só para vocês terem um gostinho de quais atores vão estar nesse filme. Mas só alguns, tá? Vou ler aqui para vocês, ó. Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Elliot Page, Zendaya, Mia Goth, Anne Hathaway, John Bertrand, Charlize Theron, Himesh Patel e vários outros. Um elenco assim, insano. A parada vai ser aí um marco realmente na história do cinema. Como foi o caso aí do próprio Gladiador, Troia, Coração Valente e, claro, do próprio diretor, como o Oppenheimer. Então se prepara, porque a Odisseia em 2026. E a Sony, junto com a New Line, está trazendo uma continuação da franquia Evil Dead, intitulado Evil Dead Burn, um filme que traz de volta o diretor Sam Raimi para a direção da franquia Evil Dead, que já estava afastado da mesma há algum tempo, e traz aí uma proposta diferente, algo puxado mais para o terror, assim como foi o próprio Evil Dead Rising, que foi assim um dos filmes mais insanos de 2019. Então essa é a promessa de Evil Dead Burn. Ainda em julho, que mês de férias, tem que ter um monte de coisa, e claro que super-heróis, né, sempre tem que ter um filminho aí. E claro que é um mês que vamos ter um filme da Marvel, Homem-Aranha, Um Novo Dia, o quarto filme do teioso de Tom Holland. Isso mesmo, o primeiro Homem-Aranha, né, a ter 4 filmes. É uma parceria novamente da Marvel com a Sony, trazendo, né, o Tom Holland de volta no papel do teioso. Nada foi confirmado ainda se Zendaya e o amigo dele, que eu nunca lembro o nome, do Ned, vão voltar para reprisar seus papéis. Mas especula-se que com certeza Homem-Aranha vai estar no próximo Vingadores também, beleza? O filme não tem aí sei lá, uma história propriamente dita dos eventos do filme, né, o enredo de fato, mas promete ser aí um filme divisor de águas, eu diria, assim como foi o próprio Quarteto Fantástico. Vamos ver aí se eles conseguem entregar um visual bem interessante para o filme do Teioso, sendo um reboot / continuação, né? Porque eles vão rebootar o Homem-Aranha sem rebootar o Homem-Aranha, porque eles, né, teve aquela treta lá no terceiro filme. Então é mais ou menos essa a proposta, e vamos ficar na guarda com certeza, né, de um filme do Homem-Aranha. E um filme produzido por J.J. Abrams não seria ruim, né? Claramente. Pelo menos o que a gente acredita, né? Mas Flower Valley Street acaba chegando também, né, em 2026, mas em agosto,
com um elenco bem interessante, com Anne Hathaway e Ian McGregor compondo, né, o elenco principal, trazendo uma ficção científica um pouco diferente, onde traz aí uma questão com viagem no tempo e esse tipo de coisa, com alguns eventos que acabaram acontecendo, né, na vizinhança, após eles acordarem e estarem, sei lá, no meio do nada, no meio de um matagal repleto de dinossauros ao redor. Algo realmente aconteceu e eles vão ter agora que entender o que está rolando e como eles fazem para voltar para o seu tempo. Então a parte interessante é o conflito da modernidade, né, e do que aconteceu para eles terem ido parar no meio dos dinossauros, na pré-história. Então vai ter esse contraste dentro do filme, o que parece ser bem interessante. Algo diferente, né, na questão do uso dos dinossauros hoje em dia, que a gente basicamente, né, nos blockbusters só tem Jurassic Park. E agosto também é o mês que chega Thread, uma história sobrenatural, ou como muitos estão chamando de Sobrenatural 6, mas assim, é o 6º filme da franquia, mas Thread aparentemente vai ser aí um spin-off, então não se trata de uma sequência direta de Sobrenatural A Porta Vermelha, mas sim, como eu disse, um spin-off, uma história à parte sobrenatural. E essa animação aqui, eu já nem tô acreditando mais que vai chegar, que é a animação / live action, que vocês vão entender, né, que é do Coyote versus Acme. Uma história um pouco diferente, que traz essa perspectiva onde temos a animação interagindo com os humanos, o que é algo complicado de se, né, ter ali, pela estranheza do que está acontecendo, né? E claro, depende muito dos atores, né, ao interpretar, fingindo que tem uma criatura ali, né? Enfim, que vai ser adicionada posteriormente, né? E aqui é esse o caso, onde o Coyote vai contratar um advogado humano para processar a empresa Acme, após anos e anos usando os produtos Acme e sendo prejudicado pelos mesmos. Então isso tudo vai contar, né, dentro desse caso bizarro entre um desenho e uma empresa fictícia. Basicamente, essa história de Coyote versus Acme, que promete chegar em agosto, mas estamos aí, né? O filme já havia sido até cancelado internamente e não veria a luz do dia. O que aconteceu? Não sei. Alguém mudou lá dentro e falou, vamos pôr pra fora. Chegando em setembro com mais um filme da nova DC, O Cara de Barro, um filme da DC diferente, de um personagem que muita gente não conhece. E lembrando, ele não é o Monstro do Pântano, beleza? É outro personagem. E assim, também não se sabe muito sobre esse personagem. Ele é um vilão do Batman, então a gente já viu ele em várias histórias, mas o porquê dele ter um filme solo ainda a gente não entendeu. James ganha as suas maluquices, né? Com certeza vai ser aí um filme para ficar de olho, para ver qual que vai ser essa história, né, que vai ser contada sobre um vilão secundário do Batman. Doideira, né? Mas enfim, Cara de Barro chega então em setembro de 2026. Eu esqueci de mencionar que o filme ele foi classificado como suspense e terror trágico. Sei lá, vai ser uma outra vibe. Com o roteiro de Cregger, que foi co-escritor com Shay Hatten, de Bailarina e John Wick 4, uma nova versão de Resident Evil está chegando. Isso mesmo, uma nova entrada, né, na franquia Resident Evil e um novo reboot para a mesma. O filme é prometido como algo que se aproxima às histórias de origem da franquia, né, de videogame, levando a gente para um clima mais de terror com os personagens clássicos. Aí complica, eu não sei o que falar, porque Resident Evil para mim já deu. Eu sei lá o que esperar desse aqui. Vamos assim, esperar coisas boas, mas Resident Evil é complicado, viu? E também é em setembro que chega a nova animação da DreamWorks chamada Forgotten Island, A Ilha Esquecida, trazendo uma animação diferente baseada na mitologia filipina. Eu mesmo não manjo nada da mitologia filipina. Mas enfim, o filme vai trazer a história de duas amigas que acabam se perdendo na ilha e acabam se esquecendo uma da outra. E para voltar para casa e se livrar dessa ilha, elas vão precisar se livrar de algumas memórias e emoções, né, difíceis de lidar. Uma animação que promete ser aí interessante, né, vinda da DreamWorks, né, que realmente entrega obras interessantes, mas ultimamente tá assim, né, vai e vem, vai e vem. Vamos esperar que essa seja vai, né.
E no mês de outubro, coisa boa, né? Muitos filmes de terror, muitos que chegam em outubro, mas a gente não sabe ainda esses títulos, beleza? A gente vai falar de outras coisas aqui. Outubro, até agora, está confirmado 2 filmes. O primeiro deles, lendário A Lenda de Aang, o último mestre do ar. Um filme, né, da franquia Avatar, que vai ser aí uma continuação do primeiro anime, da primeira animação Avatar, A Lenda de Aang, se passando alguns anos após os acontecimentos do anime e alguns anos antes dos acontecimentos do anime A Lenda de Korra. Então é mais ou menos entre a primeira e a segunda animação que vai se passar esse aqui, porque vamos acompanhar, né, a equipe Avatar, basicamente, quando eles estavam adultos, né? Então vai ser uma outra pegada aqui, com o Avatar Aang já sendo o Avatar, né? Fazendo todas aquelas mudanças, né, que a gente vê em Avatar, A Lenda de Korra, com a Cidade República, toda aquela parada lá e tal. A gente vai ver toda essa construção, parte dela, pelo menos, né, dentro desse filme aqui. Não se tem muito sobre o que vai ser a trama, como vai ser o inimigo, apenas que a gente vai ver essa galera reunida novamente. E também é em outubro que temos a confirmação que Street Fighter, isso mesmo, a nova adaptação do jogo Street Fighter vai vir aí para o cinema para concorrer diretamente com o Mortal Kombat, chegando no mesmo ano, né, o segundo filme do Mortal Kombat. Aparentemente vai ser nessa mesma pegada de galhofa, mas ao mesmo tempo trazendo a luta, né, como uma competição, o Street Fighter realmente, né? Vamos esperar coisas interessantes, divertidas e legais, porque assim, o primeiro Street Fighter é bem legal, assim como os primeiros Mortal Kombat. Então esse aqui pode ser algo interessante, principalmente pela vibe que a gente viu nas redes sociais envolvidos no projeto. Então, em outubro, Street Fighter. Novembro começa com uma animação, O Gato de Chapéu. Eu não sei muito sobre O Gato de Chapéu, eu só lembro dos meus irmãos assistindo uma animação, acho que no Nickelodeon ou na Cartoon Network, eu não lembro direito, mas eu sei que é uma franquia, né, O Gato de Chapéu, bem aí famosa, né, bem famosa por uma galera aí. Não é da minha época, mas enfim, O Gato de Chapéu vai ganhar uma animação para o cinema, ou seja, um outro tipo de orçamento, que pode ser aí algo bem interessante, visto que a franquia está meio sumida ultimamente, sendo a terceira adaptação, né, para o cinema de O Gato de Chapéu. Inclusive eu acho que tem um que é meio live action, não tem uma parada assim? Se eu estiver certo, o editor vai estar colocando aí para vocês. E é em novembro também que chega um novo filme de Jogos Vorazes, subintitulado de O Amanhecer da Colheita. Um filme muito aguardado pelos fãs da franquia. O filme vai seguir aí um meio ponto entre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes e o primeiro filme de Jogos Vorazes, na 50ª edição dos Jogos Vorazes, onde Haymitch acabou sendo vencedor. Mas a história não vai focar só na história dele indo e vencendo os Jogos Vorazes, ele sendo aí o segundo do Distrito 12 a ganhar, né, os jogos, mas também no drama que se seguiu, né, com a morte de sua família pelo presidente Snow, que estava implacável, né? Então é algo bem diferente talvez ali para a franquia, que vai mesclar o que a gente viu, né, na cronologia original ali, Jogos Vorazes da Katniss Everdeen, mas se passando 10 anos antes dessa história, mesclando com alguns acontecimentos, né, e algumas mudanças que se seguiram após a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E também é em novembro que chega uma nova animação da Walt Disney Studios, isso mesmo, a animação Hexed, ou Exit, algo desse sentido, né? É uma animação voltada para uma história de bruxas, basicamente, ou no caso ali de bruxo, né? Que traz aí a mãe e seu filho, que acaba descobrindo, né, o poder secreto da magia, algo aterrorizante e visto com maus olhos no mundo real, mas que dá a ele poder e acesso ao mundo de fantasia. Então é aquela questão, tem duas perspectivas aqui dessa história em Hexed, algo que a gente vai ter que ver em novembro, mas parece ser algo interessante. É assim, a Disney ultimamente está meio água com açúcar, mas de vez em quando eles acabam entregando algo interessante. Vamos esperar que eles deixem de lado, né, algumas questões aí que fazem com que os seus filmes fiquem bem mais ou menos e eles entreguem uma boa obra. E é em novembro também, mas ainda nada confirmado de quando exatamente, mas em novembro,
que chega o primeiro filme da nova série de filmes de As Crônicas de Nárnia, dirigida por Greta Gerwig, para o catálogo da Netflix. Mas os filmes vão ser com orçamento de cinema para concorrer também nas salas de cinema por todo o mundo. Então vai ter uma versão para o cinema, assim como a Netflix já está fazendo com outros títulos grandes de diretores famosos e renomados. Vai ter ali uma exibição no cinema, mas posteriormente vai chegar ao catálogo da Vermelhinha. As Crônicas de Nárnia, então, de Greta Gerwig, vai adaptar o primeiro livro de As Crônicas de Nárnia, que é subintitulado de O Sobrinho do Mago, sendo esse também o primeiro filme, então, para a Netflix de Nárnia, e uma história inédita, visto que a gente não teve nenhuma adaptação de O Sobrinho do Mago até agora. Inclusive, as gravações já estão rolando pelos vazamentos, então é uma data aí plausível para chegar, né, em novembro de 26. E dezembrão começa com o nosso queridíssimo Noel, isso mesmo, Noite Violenta 2. Um Noel um pouco diferente que acabou saindo da rota para pegar alguns bandidos em Noite Violenta. O filme acabou atraindo alguns fãs, principalmente porque traz David Harbour no papel principal de Noel, um personagem aí questionável, né, com algumas ideias também questionáveis, como o bom velhinho, que assim, a gente vê que o bom velhinho é porradeiro. E com isso, acabou sendo uma proposta um pouco diferente para a ideia do Papai Noel. Então foi bem avaliado no Rotten e também teve aí uma certa, um certo retorno. E por isso vamos ter o segundo filme. E temos também The Riders, o novo filme de Brad Pitt, que vai ser aí um motoqueiro nessa nova, obra cinematográfica, sendo um motoqueiro em busca da sua amada que acabou desaparecendo na Europa, e agora ele tem que enfrentar uma odisseia, uma verdadeira estrada, atrás da outra, em busca da sua alma gêmea. O filme promete ser interessante, mas nenhum outro detalhe foi dito sobre essa obra. E temos mais uma sequência aqui, a sequência de Jumanji. Isso mesmo, Jumanji está indo para o seu terceiro, na verdade é o quarto filme de Jumanji, porque eles não contam com números. Então tem Jumanji, Bem-vindos à Selva, que é o reboot / sequência, com The Rock, Jumanji Próxima Fase e agora Jumanji, que seria o quarto filme, beleza? Que vai trazer novamente o elenco, dessa nova versão, mas o que se especula-se é que esse vai ser o último filme desse retorno, desse soft reboot da franquia Jumanji. Então vamos ver aí como eles vão encerrar, porque eles já foram visitar a selva, com uma nova perspectiva, foram para os videogames, e agora o Jumanji vai para onde? E aí chegamos no derradeiro fim do ano de fato, onde aparentemente vamos ter dois grandes lançamentos. E dezembro então é palco de Vingadores, o Juízo Final, o Apocalipse, ou no caso Doomsday, que eu acho mais legal, Mas enfim, essa nova junção dos heróis da Marvel vai trazer aí muitas perguntas e talvez algumas respostas. Mas algo bem interessante que pode acontecer é a questão de um reboot mesmo da franquia, sendo essa a primeira parte desse reboot, junto com as Guerras Secretas, que vai acontecer um ano depois, em 27. Então a gente pode se preparar para um grande evento, tanto em questão de juntar os heróis remanescentes, mas também a adição de alguns outros personagens que podem surgir aqui. O Victor Von Doom, vindo do Quarteto Fantástico, que provavelmente vai estar aqui também, liderado por Reed Richards, junto com talvez aí um Homem de Ferro, por que não, O que está sendo especulado aí, e também alguns outros personagens. Algo que pode culminar aí somente lá em Guerras Secretas. Então isso aqui pode ser uma parte 1 dessa guerra e tal, que pode ser aí bem visceral, onde vai rolar umas cabeças caras em Hollywood, mas também pode ser que traga outras que a gente não via há muito tempo. Vamos esperar para que essa seja uma ótima obra de Os Vingadores. E em dezembro também chega Duna Parte 3, ou como está sendo chamada por aí, Duna Parte 3 Messias, ou Duna Messias,
somente, né, que traz, né, a terceira e talvez última parte da franquia rebootada de Duna, trazendo Timothée Chalamet novamente como Paul Atreides, agora fazendo um papel realmente de uma divindade, se a gente pode colocar dessa forma, pelo que a gente viu, né, anteriormente no segundo filme, onde ele acabou se tornando, né, uma figura realmente messiânica, alguém que vai libertar o povo de Arrakis, e é nesse filme aqui que a gente vai ver esse desfecho. Algo bem interessante, né, vindo aí de Denis Villeneuve, né, que acabou entregando uma obra-prima cinematográfica tanto no 1 quanto no 2, e nada mais a gente espera então dessa terceira parte, vendo que a gente vai ter talvez um salto temporal de cerca de 12 anos entre o segundo e o terceiro filme, assim como é descrito nos próprios livros. Algo que a gente pode especular sobre Paul Atreides agora como imperador, sobre, né, toda uma dinastia realmente, e todos os impactos da sua soberania sobre o seu povo. Uma trama política e também religiosa que traz aí um gostinho de Star Wars junto com Star Trek, que acabaram bebendo, né, dessa fonte que é Duna. E agora, né, com certeza é muito bom ver aí ótimas adaptações dessa história lendária. E bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Muita coisa aí para assistir no 26, já temos muitas coisas assim insanas. Não sabemos o que realmente vai sair de fato, o que vai ser adiado, mas esperamos que o calendário se firme nisso, né? Vamos esperar coisas boas, porque está tudo meio que encaminhado, né? Depois que os efeitos da pandemia começaram a se ajeitar, tivemos ali a questão da greve dos roteiristas e tal, um negócio com IA e um monte de coisa de treta, né? Mas provavelmente a partir de agora as coisas vão começar, né, a andar mais programadinho mesmo, né? Então eu acho que esse calendário, né, segue firme, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Fique aqui com a gente no canal ainda, porque temos outros vídeos falando, né, dos mais esperados de 2026, mas provavelmente você tem outras coisas de 2025 que você talvez já tenha deixado passar. Então, ó, vai estar aqui para vocês, tranquilo? Lembrando para ficar de olho em outros vídeos que a gente vai lançar ainda com esses temas de 2026, né, onde cada vídeo vai trazer um tema, tranquilo? Então, agora sim, vou ficando por aqui, um abraço e fui!